Olá, bom dia. Hoje eu quero falar de... não, vou falar de algumas curiosidades da nossa história. Se Resumindo, fazendo uma síntese, a nossa história está ligada à grande freguesia de São Bartolomeu de Maragogipe, lá no século XVII. E no decorrer do século XVII, essa freguesia foi dividida em quatro, precisamente em 1718. E nessa freguesia se localizava a Fazenda São Roque da família Souza Piton. Isso em 1718. Aí há o que se chama de vacância histórica, esse período de silêncio. E quando é no ano 1881, no ano 1881, até desfazendo o mito que dizia que tudo começou com a construção da capela de São Roque em 1883, que tudo tinha se dado, algum mito dizia que tudo tinha se dado, assim, quando o capitão Francisco Félix de Souza, que era o dono da fazenda, que tinha o seu filho por nome de Francisco Félix de Souza, que na verdade, quando você olha, ele não era ainda seminarista, ele já era padre, na verdade, naquela época, já tinha sido ordenado, e quer que ele reze sua primeira missa na sua fazenda, como sacerdote. E construiu essa capela. E em 22 de maio de 1883, foi rezada essa primeira missa. E dizia-se às pessoas que tudo se deu após aquela primeira missa de 22 de maio do ano 1883. Entretanto, eu vou dar exemplo da lei. Entretanto, a lei 2179, de 20/6 do ano 1881, isto é, 2 anos antes da construção da capela, aqui já era distrito. Aqui já havia um pequeno povoado. Quando construiu-se a capela, aqui já havia um pequeno povoado. O distrito foi criado pela Lei Provincial 2079, de 20 de junho de 1881. Então, essa parte aí é bom que a gente entenda. Quando construiu-se a capela, aqui já era um distrito. Nós não podemos afirmar, porque eu não tenho outra coisa que eu não posso afirmar, porque eu não tenho acesso, essa documentação provavelmente está em São Felipe, é que é possível, eu não sei, eu não estou afirmando, eu estou dizendo que é possível, ou que aquele casarão que hoje caiu, que hoje é a prefeitura, o terreno dele foi construído hoje a prefeitura, porque ele caiu, o casarão velho, já existisse. Porque, segundo o seu Edivaldo Oliveira, na emancipação política, já havia aquele prédio há 100 anos antes da emancipação política. Então, bate com a criação do distrito. Então, as coisas não se deram a partir da missa de 22 de maio do ano 1883. Isso aí só foi uma falta de dar uma entradazinha lá no próprio IBGE. Então, porque o distrito já existia. Aqui já era distrito desde 20 de junho do ano 1881. Isso é, 2 anos antes. Daí, uma pequena vacância e a cidade, o povoado vai ser, a vila, na verdade, não, o povoado, na verdade, o distrito é citado novamente no ano 1890. No ano 1890, Francisco Félix de Souza, já padre, ele conhece D. Antônio de Macedo Costa, D. Antônio de Macedo Costa em Salvador. E fizeram uma amizade muito grande, uma amizade muito próxima, mas é aquela amizade chamada de vulto, que é uma coisa rápida, um vulto, foi apenas um vulto, mas deixou marcas. Por quê foi apenas um vulto? Porque D. Antônio de Macedo Costa, ele conhece Francisco Félix de Souza no ano 1890. E D. Antônio de Macedo Costa, quando morreu no início do ano de 1891, ele morava em Barbacena já.
Então, provavelmente aí um ano ou menos de um ano foi a amizade entre a família Souza Piton e Dom Antônio de Macedo Costa. Isso não tem problema, continuou sendo uma grande amizade. Aí, vamos para a segunda lei, para que a gente está falando de lei. Vamos para a segunda lei, a lei 11.089, a lei 11.089, de 30 de novembro do ano 1938, foi essa lei que alterou o seu topônimo de São Roque do Bate-Quente, de São Roque, que era o nome da cidade mesmo, para Dom Antônio de Macedo Costa, ou para Dom Macedo Costa. A família Souza Piton, como era muito influente, conseguiram alterar o nome. Então o nome de Dom Macedo Costa para Dom Macedo Costa foi alterado pela lei 11.089 de 30 de novembro de 1938. E ela continuou sendo distrito. Aí vem uma segunda lei, que é a 628, deixa eu conferir aqui. A lei 628, cadê a lei? Cadê? A lei 628, Juraci, deixa eu procurar ela aqui, viu? Para não passar batido. O decreto... Certo vamos lá, não tô encontrando aqui nesse exato momento a lei 628. A lei 628, ela altera a categoria, de vila, ou melhor, de distrito para vila. Então, o distrito foi alterado pela lei 628 e em 1953 ela passou a ser chamada vila. Ela saiu da condição de distrito e foi para a condição de vila, pela a lei 628. Aí você tem a lei mais conhecida que todos conhecem, que é a 1652. A 1652, que é municípia, né? Que é a lei que dá a emancipação política a Dom Macedo Costa. Então esta é a lei que alterou, nesse caso aqui, a lei. No caso, a 2179, ela cria o distrito de Dom Macedo Costa. A 2189 cria o distrito de Dom Macedo Costa no ano 1881. A lei 11089, ela altera o nome de São Roque para Dom Macedo Costa, de 30 de novembro de 1938. A lei 1652, que é a lei que emancipa, de 4 de abril de 62, que saiu no Diário Oficial, no dia 5, né? Saiu no Diário Oficial no dia 5. Então, e nós temos uma nova lei, que essa nova lei, que é a 13356, a lei 13356, foi a lei que alterou, ou melhor, que corrigiu algumas deficiências na divisão territorial. Em 2015, juntou representante de Dom Macedo Costa, de Santo Antônio de Jesus, e Almeida, Conceição do Almeida. Esses representantes, junto com os órgãos do Estado, regularizaram algumas divisões aqui. E como foi consensual, em 29 de junho de 2015, essa lei saiu no Diário Oficial e regularizou. O que é que essa lei regularizou e qual foi os benefícios? Em quilômetros quadrados, 1 quilômetro quadrado dá 1 milhão de metros quadrados. 1 quilômetro quadrado dá 1 milhão de metros quadrados. O que foi que alterou? Alterou assim, a nossa divisão que saía lá das Três Bocas, né, com a Almeida passando, e quando chegava ali no Teixeira, você não sabia onde era realmente a divisão, porque tinha uma linha reta ali que saía lá no Jogo da Bola. Então,
Aqui, o Hotel Fazenda de Zé Frois, o Hotel Fazenda de Zé Frois, a fazenda em si pertencia ao Almeida, já saindo de Dom Macedo. O que é que essa lei fez? A 13.356. Ela vem uma linha reta, segundo a lei, vou citar o que está escrito na lei. Quando chega na casa de seu Simão, lá perto do Teixeira, a linha pega um pequeno córregozinho que desce até o rio Mucambo e sobe pelo rio Mucambo até a ponte da 101. É a nossa divisão, a ponte 101. Chega, na ponte, pela 101, ela sobe até aquele nome Dom Macedo Costa. Quando chega naquele nome Dom Macedo Costa, a divisão pega uma linha reta, passando por trás da fazenda do saudoso Gidásio e chega a cruzar o rio Pedra Branca pelo gráfico, até o rio Pedra Branca. Do rio Pedra Branca, ele cruza uma segunda linha reta, que vai até o tanque, chamado Tanque de Gidásio, e daí, Tanque das Graças, e daí pega uma linha reta para sair naquela igreja que tem ali do Ramos. Significa dizer que não tem uma única casa na Cajazeira, pelo gráfico, o que eu vi e analisei, na Cajazeira não tem uma única casa que pertence a Dom Macedo Costa. Esse é um pequeno relato para aqueles que querem conhecer um pouco da nossa história. E se vocês quiserem mais, inclusive tanto tem na biblioteca, como a gente conseguiu produzir em fazer algumas cópias, alguns documentos, recolher em três vias. Então, esse documento é um documento que faz uma síntese de algumas coisas. Então, se vocês interessarem, tanto tem aqui em casa, como tem na biblioteca, como tem lá porque conta as histórias dos índios também, que estávamos com essa deficiência da história dos índios. Hoje nós temos aqui dizer o que aconteceu com os índios brasileiros e quais são os resquícios desses índios no nosso município. Então, só para informar, Deus os abençoe.